Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, aí você vai curtir, ou se você não curtir, você vai deixar o dislike, deixar um comentário, pode ser uma crítica, um elogio, enfim. O importante é você interagir com o canal, porque aí o YouTube entende que o canal está chamando a atenção e trazendo a galera aqui para esse debate sobre Vasco e vai indicar para mais vascaínos. Então, dá essa moral, às vezes a gente fala aqui da boca para fora, tem gente que nem passa dentro no ouvido e sai pelo outro. Deixa o joinha, pelo menos deixa o joinha aí para dar essa força, beleza? Olha, o Vasco segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, aliás, para a sequência que ele vai ter, né? Mas domingo, às 18h30, a bola vai começar a rolar em São Januário contra o Santos, tá? Campeonato Brasileiro, primeira rodada, o Vasco cheio de problemas e a dúvida ainda se o Carille tem na cabeça um time titular. Porque a percepção que eu tenho é que o Carille ainda não tem, tá perdidinho, ainda não sabe sequer qual vai ser o time titular do Vasco para estrear no Campeonato Brasileiro. O Santos está com um time montado, pronto, é o time que competiu no Campeonato Paulista, é o time que arrebentou aí no amistoso feito contra o Curitiba, meteu 4. Então o Santos vem empolgadíssimo aí e já sabe quem é o time titular, né? Que é o trabalho lá do técnico português Pedro Caixinha, Caixinha, aquele que inclusive chegou a ser especulado no Vasco. Já do lado do Carille, cara, pouca convicção, pouco trabalho, difícil a gente acreditar, viu? Difícil, né? Olha, a dúvida agora é com relação ao teste que ele fez no jogo treino contra o Boa Vista, porque não faz sentido, não tem lógica, foge da lógica. Por quê? Se ele não tá levando nem o Souza para os jogos, quem estava indo para o banco, às vezes era o Jair, Paulinho, Tietê ainda está lesionado, né? Para mim o meio de campo do Vasco seria o Hugo Moura, né? O Paulinho com o Tietê e o Nuno Moreira. Para mim seria esse meio de campo do Vasco. Ou então o Estrela, né? Essa para mim seria a opção. Ou então o Garré, você tem um Garré. Agora o que eu não entendo, até mesmo o suíço lá, o Domingues, eu não entendo testar o Souza de segundo volante. Um jogador lento, um jogador pesado, né? Você quer fechar o time com 2 volantes de marcação, mas logo o Souza, cara, logo o Souza. Então isso aí deixou uma pulga atrás da orelha dos torcedores que, de fato, estão vendo aí que o Carille sequer tem um time titular para estrear no Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa sina, né? Então tá aí, o Hugo Moura foi primeiro volante e o Souza foi o segundo volante no time titular que perdeu de 1-0. A ideia diz que era fazer um time mais pegado no meio de campo para dar liberdade para os laterais adiantarem, né? Atacar, irem para o ataque, só que parece que não deu certo e logo depois ele mexe no time. Eu falei do Domingues aqui, disseram que ele estava insatisfeito, que ia sair, mas o Carille conta com o jogador, desse jeito aí, conta com o jogador. Inclusive estava vendo proposta da MLS para ir para os Estados Unidos. É uma sacanagem, né, cara? Eu acho que é uma sacanagem. Se é para testar o Souza, coloca o cara, pô. É melhor do que o Souza, eu garanto. Mas tá aí, então, esse teste aí que ele fez, e sobre o Lloyd, né, que saiu aí, inclusive no Atenção Vascaíno, que pessoas de dentro do Vasco não estão muito felizes com a contratação do Lloyd, não. Diz que ele não é jogador para jogar no Vasco. Você imagina, né? Olha o Vasco, o tipo de jogadores que o Vasco tem contratado nos últimos anos. Chega um jogador que os caras acham que não é jogador para o Vasco, você imagina a qualidade desse Lloyd aí, que ganhou no grito, né, com as lives que ele estava fazendo lá, pedindo, pelo amor de Deus, para deixar ele vir para o Rio de Janeiro ser feliz. Mas parece que ele não está sendo muito feliz no Vasco, não. Ou o Vasco não vai ser muito feliz com ele. Tá aí, então, o Vasco se preparando para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Eu queria a sua opinião. Quem é que seria um time titular para encarar o Santos, né? Na zaga é a dupla João Vitor com o Maurício Lemos. Ele entra no lugar dos Lucas. As laterais, PH e Piton. O goleiro, eu acho que é o Léo Jardim. Diz que ele não foi pro treino porque sentiu dores, acho que no joelho. E aí foi poupado, entrou o Daniel Fusato.
No meio de campo, eu falei o que seria o meu meio de campo, não sei qual é o meio de campo que o Carille vai colocar para jogar, e no ataque ele deve repetir Ryan e Verratti. Esse deve ser o time do Vasco aí para a estreia do Campeonato Brasileiro. Qual que é o teu time? Coloca aqui pra gente resenhar. Bom, agora eu vou falar da novela, que é essa do mando de campo, que eu já tinha vindo aqui descascado o Pedrinho, né? Sentado o aço, porque ele criticou a 777 por vender mando de campo, priorizando a questão financeira e deixando de lado a questão esportiva, né, o campeonato, a competitividade. Né. Aí falei que ele foi incoerente, depois o GS lança uma matéria muito grande, extensa, explicando em detalhes o contrato que o Vasco tinha com a 777 e que ficou um jogo para trás, que esse jogo seria o jogo do Palmeiras, que o Pedrinho, quando entrou, conversou com a 777 e o jogo que era do Fluminense, da falar a rodada, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que era para acontecer fora do estado, que eles tinham comprado, foi para o Rio de Janeiro a pedido do Pedrinho, que o Pedrinho ia fazer esse jogo agora contra o Palmeiras. Então, não era o Pedrinho que estava vendendo os mandos, era a 777. Pois logo depois, o próprio GE, né, se desmente, trazendo uma matéria que não, que quem vendeu os mandos de campo foi o Pedrinho mesmo. O Pedrinho vendeu o mando de campo para o Palmeiras para o Metropolitan aqui em Brasília, por 2 milhões de reais, esse jogo contra o Palmeiras na 7ª rodada, 2 milhões de reais, e se tiver mais de 50 mil pessoas no estádio, ainda ganha um bônus de 500 mil reais, 2 milhões e meio de reais. E, para piorar, vendeu o mando contra o Botafogo também por 2 milhões de reais. Vai faturar quase 5 milhões de reais nos 2 jogos. Lembra que essas empresas pagam passagem, hospedagem, tudo, né? Então, quase 5 milhões de reais em 2 jogos. Qual que é o problema? Qual que é o porém? Os 2 jogos serão aqui em Brasília. O Vasco começa o Campeonato Brasileiro sem 3 mandos de campo. Tá? É o time que vai jogar 3 vezes fora de casa, quando o mando era para ser do Vasco. O jogo contra o Flamengo, que não pode jogar em São Januário, que deve levar ou para o Newton Santos ou para Manaus. O jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Botafogo, que é o único que pode ser jogado em São Januário. Olha a incoerência. É o único dos clássicos do Rio de Janeiro que o Vasco pode mandar em São Januário. É o jogo contra o Botafogo, e o Pedrinho vendeu o jogo. Feliz, a galera de Brasília vai poder ver o Vasco mais uma vez aqui, gastar uma fortuna, porque é caro. Eu paguei hoje a última parcela do que eu fui contra o Fluminense, porque eu levo uma cabeçada, cachorro, vizinho, papagaio, filho, mulher e mãe. É despesa de estacionamento, alimentação. É um custo do caramba. Mas enfim, a galera gosta de ir pro estádio. Vem muita gente de Goiânia, vem muita gente de longe para assistir esse jogo aqui. Só que eu sou contrário, cara. Por quê? Porque esses pontos lá na frente eles fazem uma diferença do caramba. Às vezes o Vasco cai para a 2ª divisão por causa de 1 ponto. Às vezes o Vasco deixa de ir para uma Libertadores por causa de 1 ponto, 2 pontos. Então são pontos que vão fazer diferença lá na frente. Esses 3 mandos de campo, porque o Vasco, quando joga em São Januário, são números, tá? São números. O Vasco vence mais do que quando joga fora de São Januário. Então, essa aí é o que tá pegando com relação ao Pedrinho, que criticou, falou, e agora, quando é a vez dele, vendeu o mando visando grana e não pensando em competitividade. Tá aí, deixa seu comentário aqui, o que você achou dessa atitude, tá? Bom, vou trazer uma última informação para finalizar. A ECAP, a empresa de seguros que está gerindo os ativos da 777, está sendo monitorada por procuradores nos Estados Unidos em razão de possibilidade de falência. Já faliu a 777, agora é a ECAP que está falindo, que é uma empresa de seguro que resolveu investir em compra de clubes e frota de aviões. Acho que é frota de aviões, nem sei, frota você quer de carro. Investir em compra de aviões. Uma reguladora de Utah entrou com uma petição para colocar a seguradora em reabilitação. Se a petição for aceita, um comissário assume o controle da empresa, tá? Então, a situação da ECAP, que é de falência também, tá? Eu já tinha trazido aqui da KPMG, que é aquela que fez a due diligence, né? Que fiscalizou, que foi ver as condições da empresa para o Vasco vender e deu o aval sem ressalva, que ela tinha sido condenada a pagar 10 milhões por ter feito isso com uma empresa que investiu em um banco e o banco estava falindo. Ela deu o aval, deu o ok sem ressalva, então foi condenada, abrindo aí
um precedente para que outras empresas como o Vasco processe a KPMG, e agora saiu também que a KPMG, por causa do Digile também, né, ou negócios que ela fez com empresas americanas, foi multada em 3 milhões de dólares nos Estados Unidos, tá? Então, por violação de regras. A KPMG, a 777, a ECAP, a 777 Carioca, tudo isso cilada, tudo isso aí é para ser investigado, né? Porque teve gente no Vasco que se beneficiou pra caramba dessas vendas aí, você pode ter certeza, tá bom? Vou estar na live agora às 10 horas, lá no Fala Vascaíno, pra gente falar de Vasco, tá? Às 10 horas. Fala Vascaíno, meu amigo Aquiles, né? E se você ainda não baixou a Inplay, a galera tá chegando junto, o link tá no primeiro comentário fixado, baixa a Inplay, que é um aplicativo de estatística, e vai começar agora o Campeonato Brasileiro, vamos ver se a gente consegue ganhar um dinheiro, acertando aí as perguntas que eles fazem, são 10 a 15 perguntas de estatística. É um fantasy game, você ganha 1000 moedas, e se você ficar entre os primeiros, você ganha as moedas, pode trocar em dinheiro, tá? Não gasta R$1. Então eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai jogar, tentando buscar essa grana na Inplay sem gastar dinheiro, tá bom? Tá aqui, ó, baixa, dá uma moral, vai lá e segue o Vascaíno Cerrado. Quando você baixar a Inplay, vai estar lá o escudo Vascaíno Cerrado, clica e segue pra dar uma força, pra gente bater ali, a chegar logo a 2.000 seguidores dentro da Inplay, ser o maior ali também, tá bom? Tamo junto, até daqui a pouco, fique com Deus, saudações vascaínas.